Flávia Almeida com o momento Harmonizando Ambiente. Bom dia ouvintes, bom dia o pessoal do Facebook. Hoje a gente vai falar sobre crianças, né? Como que o Feng Shui pode ajudar as crianças a se desenvolverem melhor? Bom, primeiramente, basicamente a gente tem duas energias, a energia Yin e a energia Yang, e elas são sempre opostas, tá? Enquanto a gente nunca vai trabalhar com bom ou ruim necessariamente, né? Mas a gente vai trabalhar com claro e escuro, com alto e baixo, com delicado e áspero, e assim a gente vai trabalhar também com as crianças, porque elas também são assim, né? A gente não tem isso da criança ser boa ou ruim. Isso depende muito de como elas são tratadas, do ambiente delas, né? Algumas são mais calmas, outras são mais agitadas, mas a gente pode ajudar muito a criança a se desenvolver através do ambiente, né? As crianças escolhem e utilizam o que está disponível para elas. Então, se você tem muita coisa na sua casa, se você tem pouca coisa, isso vai influenciar na criança, né? Ela precisa se desenvolver. E ela não pega só aquilo que é destinado para ela, ela se move com tudo, né? Tudo que ela vê, sente, toca, carrega, é sempre um aprendizado para a vida. Você se lembra com certeza como que era a sua casa, como que eram os seus espaços quando você era criança, né? E a gente guarda essa memória. Eu costumo sonhar com a casa de quando eu era criança, para vocês terem uma ideia. Porque a gente fica armazenado tudo aquilo dentro da gente. Então, quanto melhor o ambiente for, melhor essa criança vai se desenvolver com toda certeza. Né? Esse ambiente físico ele faz parte da nossa memória e vai fazer também da memória dos seus filhos. Então vamos lá, primeira dica. A criança, ela deve ter o seu espaço. Independente se ela vai dormir no quarto dos pais, se ela vai dormir no quarto dos irmãos, com algum irmão, independente. O próprio espaço. Como que é isso, Flávia? Você vai reservar, vai delimitar ali, tá? Deixar um espaço para ele, ou para ela, né, no caso, e fazer com que essa criança, ela consiga se desenvolver melhor no seu próprio espaço, tá? Essa questão da individualidade é muito importante para o ser humano. E a gente precisa respeitar isso, né? Bom dia, Tamires. O que a gente tem mais aqui? O silêncio. Quando a gente, infelizmente, hoje na era digital, a maneira mais fácil da gente deixar uma criança é o quê? Deixar a criança com alguma coisa ligada, com um celular na mão, um tablet, um notebook, a televisão. De alguma maneira a gente sempre deixa algo ligado. E o que acontece? A criança, ela não consegue ter os estímulos necessários, ela não consegue se concentrar em si mesma, né? E isso são fugas para a mente, que a gente já vai criando isso na criança. E depois ela não consegue se aceitar consigo mesma. Então, poupe o seu filho de todo esse trabalho de autoconhecimento, né? Porque a gente sabe, hoje a gente já sabe que isso é tão necessário, a gente conseguir ficar com a gente mesmo, conseguir se conhecer, parar de ficar fugindo da sua própria companhia, né? Então, quando a gente tem isso... Bom dia, pessoal do Osíris ali, deixa eu ver também, o Oswaldino, a Marta. Bom dia para todo mundo, eu já tô inspirada para dar bom dia, Osíris. Que bom! Então, aí a gente consegue trabalhar isso melhor e fazer com que as crianças se concentrem melhor também, tá bom? Os espaços. Quando você tem um espaço muito vazio, imagina você entrando, você ali pequenininho, né? Não no tamanho que você tem hoje, mas você ali pequenininho e entra num espaço vazio. A dimensão daquilo é muito maior, né? A gente tem essa sensação de insegurança. Então, é legal que você tenha sempre um espaço com algumas coisas, tá? Você nunca vai deixar o seu filho num lugar completamente vazio. Vai colocar ali uma cama no quarto e vai deixar, pronto, acabou. Não, porque quando a gente é criança, tudo parece muito maior. Lembra quando você era criança? Então, é importante também. E também, de contrapartida, ele não pode ficar abarrotado de coisas, né? Nem com muitas coisas, porque vai dar a sensação de sufocamento, né? A gente tem muitas coisas acima da cabeça, e isso já no Feng Shui já não é recomendado. Imagina se a gente fizer
Isso com a criança, né, que está aprendendo, ela está sendo estimulada. Quando a gente é criança, a gente está sendo estimulado, então é importante. Dica também, né, evite a esquina nos móveis em idades, assim, acredito que até uns 10 anos a gente precisa se preocupar bastante com isso, porque ainda tem a questão da coordenação motora, tudo. Dica número 4. Essa criança, ela tem que pertencer ao espaço, tá? Alcançar os móveis, conseguir se movimentar bem, ter essa facilidade, né? E jamais se sentir ignorado ou excluído. Por quê? Quando você tem um espaço que você não consegue, que você não pode, qual que é a sensação? Que você se sente excluído. Imagina você entrando num lugar cheio de cristais e você é uma pessoa que é muito desastrada. Imagina, eu não posso entrar num lugar cheio de cristais, principalmente se eu estiver de bolsa, porque eu vou derrubar. E o que acontece? Você se sente excluído, você não se sente bem naquele lugar. E a mesma coisa acontece com a criança. Quando a gente não consegue se adaptar ali, não consegue se sentir bem, a gente termina se sentindo excluído. E isso é ruim para a criança, né? Ela está se desenvolvendo, lembra sempre disso. Então, ajuda a criança a se desenvolver melhor em relação a esse tipo de coisa. Por exemplo, ela pode conseguir ligar e desligar um interruptor, ela pode conseguir mexer na maçaneta. Eu não estou falando de criança de 2 anos, tá, pessoal? As dicas, infelizmente eu não posso aqui ficar falando sobre faixa etária, mas você vai, se você tem um filho, se você tem uma criança que você ajude, você vai adaptando aí para a idade das crianças, tá? Abrir e fechar a torneira, se ver no espelho. Se ver no espelho é muito importante pelo Feng Shui, porque quando você tem um espelho que corta a cabeça, você também vai estar trazendo uma energia ruim, né? Como se você tivesse... qual que é a sensação quando você se vê de cabeça cortada? A pessoa ficou sem cabeça, literalmente, entendeu? Então, se a pessoa estiver muito avoada, presta atenção se o pescoço não está sendo cortado quando a pessoa está sendo refletida. Isso serve para adulto e para criança. Ela tem que se enxergar melhor. Mas por que tudo isso é tão importante? Pela questão da autoestima, né? Você lembra quando você conseguia fazer as coisas e era criança? O tanto que era gostoso, né? A gente conseguia se sentir bem melhor. Eu lembro que uma memória muito recente minha é a questão de quando eu aprendi a fazer arroz. Como eu fiquei... Nossa, adorei, aprendi a fazer arroz. E eu gostava de bater bolo com a minha mãe, de varrer, de fazer as coisas. Sempre fui meio dona de casa, assim, sempre gostei dessas coisas, então eu gostava bastante. Mas a criança, ela pode desenvolver várias coisas. Não é importante, claro que é importante ela ir lá fazer um inglês, ela fazer as coisas, mas é importante ela se sentir parte daquele ambiente, porque aquele ambiente pertence a ela, né? A escola, o restante das coisas também, mas a casa é algo muito importante. E já é uma questão de autoconhecimento, tá, pessoal? Porque quando a gente tem essa questão de fugir de si mesmo, começa desde criança. Então já vamos ajudar as crianças a pertencerem, tá? Dica número 5. Ensine as crianças a serem organizados. Eu falo aqui sempre sobre organização, e o que acontece é que a gente não aprende isso quando é criança. Então, eu sempre falo assim, dê a casinha, porque tudo tem que ter uma casinha. Então, se o seu filho não tiver uma caixa para guardar, se ele não tiver um armário para guardar, se ele não tiver nada, o que vai acontecer? Ele vai terminar não tendo um lugar específico, né? E a criança precisa aprender a se organizar, tá? Dica número 6. Perceba qual dos 5 sentidos é o mais aguçado na criança. A gente tem lá 5 sentidos: audição, olfato, tato, visão, paladar. Então, um deles a gente sempre desenvolve melhor. Então, vai lá. Se a sua criança, ela desenvolver melhor o som, então você vai para música, vai estimular instrumentos, né? Porque a aptidão que a gente veio aqui na vida, ela precisa ser estimulada, né? A gente já nasce com isso. Então, quanto mais estímulo a gente tiver, melhor. Se for o olfato, aí a gente vai dar muito cheiro para ela. Os aromas, eles também trazem uma sensação agradável. Por exemplo, o limão, ele vai dar mais ânimo. Então, se você tem uma criança que ela é mais... Isso serve tanto para qualquer tipo de criança, tá? Que tenha qualquer aptidão aí. Mas
se a sua criança gosta de cheiro, você vai estimular mais. Você vai dar um limão para ela cheirar, uma maçã. O limão, por exemplo, ele dá mais ânimo. A maçã, ela vai acalmar. Então, a gente vai conseguir fortalecer a mente da criança, tá bom? Através do cheiro. O tato. A gente trabalha com superfícies e texturas diferentes. Quando a gente tem aquela sensação de macio, de acolchoado, de áspero, então a gente vai trabalhando com todas essas sensações diferentes da criança. E a visão, a cor é muito importante e vai trabalhar bastante isso. Os espelhos, como eu disse lá atrás, né? O marrom, por exemplo, a gente vai trabalhar a segurança da criança. As cores brilhantes, as metálicas, sabe? Prata, azul, isso vai chamar muita atenção da criança, então é bem legal que você tenha também. E vai gerar uma concentração nelas, o que é legal, né? Se você quer trabalhar uma concentração com a criança, vai pro lado de objetos mais brilhantes, que isso vai te ajudar bastante. Né, o azul também, se a criança vai estimular as pessoas a fazer a criança a fazer coisas melhores. Só que o azul a gente vai pegar um azul médio ali, tá? Não vai pegar nem um azul muito clarinho, nem um azul muito escuro, porque daí tem outras especificações para essas cores. Pega um azul médio ali. Paladar, comidas diferentes, né? Gostos diferentes. Então, a gente tem como estimular cada pessoa de uma maneira diferente. E a gente usa tapete, usa brinquedo, cuida de tudo, cuida de todos os espaços, tá bom? Então, é sobre isso o nosso assunto de hoje. É bem legal a gente trazer para o quarto da criança, trazer para o espaço da criança tudo isso, tá? E uma dica final para vocês: não deixe a cama da criança encostada numa parede, porque a gente vai estar limitando um pouco a sensação de quando você entra, quando você levanta e você levanta de um lado só. O que acontece? Eu só tenho um lado da vida, eu só tenho um espaço, tá bom? Então, é isso, pessoal. E no mais, dê muito amor para os seus filhos, né? A gente precisa sempre estar sempre rodeado de amor, porque isso vai dar sempre certo, tá bom? Essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Obrigado, Flávia Almeida. Nesse dia 22 de novembro de 2017, uma quarta-feira, meia de semana, que Deus